Olá, meu nome é Aleph, esse aqui é meu canal Boa Temática, eu sou aluno de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia e nesse vídeo a gente vai continuar resolvendo os exercícios da seção 1.1 do capítulo 1, Funções e Modelos, do livro Cálculo volume 1, do professor James Stewart. Eu uso a tradução da 8ª edição. Questão 11. É mostrado um gráfico da temperatura média global T durante o século XX. Faça estimativas do seguinte. Letra A temperatura média global em 1950. Ou seja, ele quer o valor de T para esse ponto aqui no gráfico, que chega aqui mais ou menos, que seria 3,2, 4, 6, mais ou menos 13,8 graus Celsius. Então, a temperatura média global, uma estimativa, 13,8 graus Celsius. Letra B. O ano no qual a temperatura média era 14,2 graus Celsius. Ou seja, ele quer que a gente pegue aqui o 14,2 e olhe para o gráfico qual x corresponde a esse ponto, né? No caso aqui, qual t? Cai mais ou menos aqui. E se a gente olhar, aqui parece ali 1950, aqui deve ser mais ou menos 1990. Então, vou colocar essa resposta. 1990 é o ano no qual a temperatura média era 14,2 graus Celsius. Letra C. O ano de menor temperatura média e de maior. Bom, o ano de menor temperatura média, ele quer o menor y, né? Então, a gente vem para cá. Esse é o menor y, que corresponde mais ou menos ao ano aqui de o quê? Parece 1905. Então, a menor 1905. São estimativas. De maior esse ponto aqui, que deve cair por volta do ano 2000 e alguma coisa. Então, maior, vou colocar 2000. Letra D, a imagem de T, ou seja, todos os pontos aqui, o conjunto de pontos aos quais a função faz corresponder a algum tempo. Então, aqui está mais ou menos assim entre 13,5 e ali 14,5, talvez, por aí. Então, digamos que seja isso, a imagem de T, 13,5. Agora, para usar a notação de intervalo, é bom que a gente escreva aqui dentro os números em forma de fração, porque a gente já usa a vírgula para separar os extremos do intervalo, poderia ficar confuso se a gente usasse também a vírgula como notação decimal. Bom, se a gente quer escrever 13,5 até 14,5, 13,5 é a mesma coisa que 135 sobre 10, e aqui simplificando por 5 embaixo dá 2, ali por 5, 13 dá 2, desce o 3, 35 dá 27. Então, de 27 sobre 2. E 14,5, a gente poderia fazer esse processo de novo. Vocês podem fazer e vão conferir que é 29 sobre 2. 29 dividido por 2 dá 14,5. Ok, então essa é a imagem da função. Questão 12. As árvores crescem mais rápido e formam anéis mais estreitos nos anos mais frios. A figura mostra a largura dos anéis de um pinheiro da Sibéria de 1500 a 2000. Está aqui o gráfico. No eixo das abscissas, o ano, no eixo das ordenadas, a largura dos anéis. Letra A. Qual é a imagem da função largura dos anéis? A função largura dos anéis vem daqui, que eu estimaria ser 1,5, até esse ponto aqui,
que digamos que seja 0,02. Então, a imagem da função largura, vou chamar esse conjunto de I, tá? O conjunto da imagem, digamos que ele vai de 0,02, ou seja, 0,02 é o mesmo que 2 sobre 100, que é o mesmo que 1 sobre 50. Então, vai do 1 sobre 50 até o 1,5, que foi a estimativa que a gente fez ali, que é 3 sobre 2. Letra B. O que o gráfico parece dizer sobre a temperatura da Terra? O gráfico reflete as erupções vulcânicas de meados do século XIX? Bom, ele faz duas perguntas. Sobre a temperatura da Terra, a gente pode aqui analisar que ela veio do século XVI até aqui o final do século XVII caindo. Depois, a temperatura cresce até meados para o final do século XVIII. Do final do século XVII até mais ou menos o final do século XVIII. Depois, no XIX, a temperatura cai. E do final do XIX até o início do XX, no final do XX, o início do XXI, ela dispara. Então, o que o gráfico diz é exatamente isso. E se o gráfico reflete as erupções vulcânicas de meados do século XIX. Bom, ele fala em meados do século XIX, a gente pode analisar então esse período aqui. E levando em consideração que as erupções vulcânicas fazem a temperatura baixar, né, por causa daquela quantidade de cinzas, oculta a luz do Sol, a gente pode dizer que sim, que as erupções vulcânicas são sim refletidas por esse gráfico. As erupções da metade do século XIX, porque a gente vê uma queda na temperatura. Na verdade, uma queda na largura dos anéis, que a questão está informando a gente que está diretamente associada à temperatura. Então, sim, o gráfico reflete as erupções vulcânicas de meados do século XIX. Questão 13. Ponha cubos de gelo em um copo. Encha-o com água fria e deixe-o sobre uma mesa. Descreva como vai variar no tempo a temperatura da água. Esboce então um gráfico da temperatura da água como uma função do tempo decorrido. Bom, ele quer que a gente esboce a temperatura, vamos colocar em graus Celsius, em função do tempo. Ok? Bora deixar não estabelecida a unidade de medida de tempo aqui. Então, ele fala, ponha cubos de gelo em um copo, encha-o com água fria e deixe-o sobre uma mesa. Bom, primeiro, então, o copo estava com água fria, vamos considerar fria como temperatura ambiente, digamos 25 graus Celsius. E aí a gente foi e colocou gelo no copo, ok? Então a gente pegou essa água e colocou gelo, a temperatura vem descendo, só que, e a gente deixou o copo lá na mesa, sobre a mesa. Descreva como varia no tempo. Então, a temperatura vai voltar a subir até alcançar de novo a temperatura ambiente. Se a gente quiser considerar fria como abaixo da temperatura ambiente, digamos, uma água a 10 graus Celsius, aí a mudança que fica é, bom, o gelo ainda vai esfriar a água até ela ficar quase ali na temperatura de congelamento e depois ela vai subir até a temperatura ambiente e estabilizar. Questão 14. 3 corredores competem em uma corrida de 100 metros. O gráfico representa a distância da corrida como uma função do tempo para cada corredor. Descreva o que o gráfico diz sobre esta corrida. Quem ganhou? Todos os corredores finalizaram a prova? Bom, primeiro, respondendo à última pergunta dele, que acho que é a mais fácil, na verdade ambas as perguntas são fáceis. Os 100 metros correspondem a essa altura aqui no gráfico. Então sim, todos os corredores finalizaram a prova. E quem ganhou? Quem ganhou foi quem chegou aos 100 metros em menos tempo. Então, o corredor A chegou nesse tempo aqui, que eu vou chamar de TA, o B chegou nesse aqui, que eu vou chamar de TB, e o C nesse tempo aqui, que eu vou chamar de TC. Ok.
Bom, agora a gente tem a ordem, né? O corredor A chegou em primeiro lugar, o corredor B chegou em segundo lugar e o corredor C chegou em terceiro lugar. Ou seja, A ganhou. Outra coisa que o gráfico diz é que o corredor B começou na frente aqui, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui a largura do pincel. O corredor B começou aqui na frente, depois ele perdeu velocidade e mais para o final ele voltou a ganhar velocidade. Já o corredor C teve uma corrida mais estável, a velocidade dele não variou tanto. Tá vendo? É quase uma reta a velocidade dele. Já o corredor A começou a corrida bem lento e de repente ele aumentou bastante a velocidade e venceu a corrida. Então essa é a análise que esse gráfico permite que a gente faça. Além de, como ele informa o 20, diz também que o A e o B chegaram antes do tempo 20 e o C depois. Questão 15. O gráfico mostra o consumo de energia por um dia, em setembro, em São Francisco. P é medido em megawatts. T é medido em horas a partir da meia-noite. O que acontece com o consumo de energia às 6 da manhã e às 6 da tarde? Às 6 da manhã, que está representado aqui, desse ponto do gráfico em diante, o consumo começa a subir. Então, o que acontece é isso. A partir das 6 da manhã, o consumo sobe, fica mais ou menos estável entre as 10 horas e as 15, 16 horas, e depois começa a cair. Mas ele pergunta, e às 6 da tarde? Às 6 da tarde ele tem uma queda bem brusca aqui no consumo. E letra B, quando houve o menor consumo de energia e quando foi o maior? Esses horários parecem razoáveis? Bom, o menor consumo de energia foi aqui às 3, 4 da manhã, digamos, às 3h30 da manhã, aqui nesse ponto. Certo? E ele pergunta, e quando foi o maior? O maior consumo de energia ocorreu aqui, que são por volta de meio-dia. Aqui é por volta, nesse ponto é por volta de meio-dia. E ele pergunta se esses horários parecem razoáveis. Eu diria que sim, porque, bom, às 3h30 da manhã, 4 da manhã, a maioria das pessoas deve estar dormindo. E ao meio-dia, quase meio-dia, está todo mundo acordado, consumindo. Então, parece que sim, esses horários parecem razoáveis. Questão 16. Esboce um gráfico do número de horas diárias de luz do Sol como uma função do tempo no decorrer de um ano. Então, um gráfico do número de horas diárias de luz do Sol, ou seja, eu vou chamar de H, de horas, como uma função do tempo. Então aqui a gente coloca o tempo. No decorrer de um ano. Bom, em janeiro é quando a gente tem a maior incidência solar, né, ali na altura do verão, ali no meio do verão. Então, bora colocar ali no 0 é o mês de janeiro, só para a gente ter uma noção, aqui é o mês de dezembro, ok? Pelo meio do ano a gente tem aqui os meses de junho, julho e por aí vai. Ok, então a temperatura vem em janeiro, o número de horas diárias de luz do Sol em janeiro é bem alto, depois ele vai caindo, vem o outono, ele cai ainda mais, vem o inverno, fica lá embaixo, aí depois está chegando a primavera, ele aumenta, e conforme se aproxima do verão, ele volta a ficar bem alto. Então, isso aí esse gráfico parece representar mais ou menos bem o número de horas de luz do Sol como uma função do tempo. Questão 17. Esboce um gráfico da temperatura externa como uma função do tempo durante um dia típico de primavera. Ok, então, a gente quer temperatura. A temperatura aqui eu vou representar como θ. E o tempo como T. Temperatura externa como uma função do tempo durante um dia típico de primavera. Ok, durante um dia, então, está aqui, digamos, às 23h59. Tempo em horas.
ok? E como uma função do tempo durante um dia típico de primavera. Aqui, no início do dia, a temperatura externa, claro, não é alta, está no meio da noite. E aí, aqui a gente tem o meio-dia, para a gente ter uma noção. Aqui a gente tem as 12 horas, aqui às 6 da manhã, aqui às 18 horas. Então, o dia está lá, madrugada. Conforme chega o meio da madrugada e começa a amanhecer, a temperatura vai subindo. Aí amanhece, a temperatura ainda sobe. Até que por volta de umas 3 da tarde a temperatura chega no máximo e começa a cair. Depois do anoitecer tem uma queda mais brusca. E na meia-noite ela vai ficar mais ou menos estável e depois começar a subir de novo. Um ciclo, né? Questão 18. Esboce um gráfico do valor de mercado de um carro novo como função do tempo por um período de 20 anos. Suponha que ele esteja bem conservado. Bom, aqui o preço do carro, aqui o tempo passando e ao longo de um período de 20 anos. Então, o preço do carro começa lá em cima, que é o preço dele novo. No início ele cai mais bruscamente e depois ele vai caindo cada vez mais aos poucos, até que fica quase estável, certo? Supondo que o carro está bem conservado. Talvez seja um pouco menos acentuada essa curva, seja mais ou menos assim. Porque conforme o tempo passa, assim, tem muita diferença entre comprar um carro com 1 ano de comprado e 5, mas não tem muita diferença entre comprar um carro com 18 anos de comprado e 20 anos de comprado. Por isso que essa parte aqui é mais estável do que essa. Questão 19. Esboce o gráfico da quantidade de uma marca particular de café vendida por uma loja em função do preço do café. Bom, a gente pode desenhar aqui a quantidade de café vendida e aqui o preço do café. Como é que fica? Se o café tiver muito barato, ele vai vender muito. Então cai em cima. Conforme o preço do café seja perto de zero, é como se ele tendesse a infinito. E conforme o café vai ficando mais caro, vai vendendo cada vez menos. Certo? Eu quis traçar essa curva sem que ela toque quando o preço é zero, porque se o preço fosse zero, sei lá, parece que existe uma tendência de que a quantidade vendida seria infinita ou toda a quantidade. Então, talvez a gente pudesse fazer essa curva tocando aqui no zero, dizendo que a loja simplesmente venderia, digamos que instantaneamente, a quantidade toda de café, caso o preço fosse zero. Questão 20. Coloque uma torta gelada em um forno e asse-a por 1 hora. Tire-a do forno e deixe-a esfriar antes de comê-la. Descreva como varia no tempo a temperatura da torta. Esboce um gráfico da temperatura da torta como uma função do tempo. Bom, pensando na temperatura como uma função do tempo, ele fala que a gente coloca essa torta no forno gelada. Claro, gelada, eu vou compreender aqui, vou entender como abaixo da temperatura ambiente. Então, digamos, a torta está lá gelada, a gente colocou ela no forno, ela aquece. Inicialmente ela aquece rápido, até que ela vai chegando perto da temperatura do forno. Essa temperatura fica estável, aí, digamos, deu 1 hora, a gente tirou do forno, a torta vai esfriando, esfriando até que ela alcança a temperatura ambiente e a temperatura da torta fica estável. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, deixem aí embaixo. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Se inscrevam no canal e valeu!